Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa aula online sobre recepcionistas de alta performance, da comunicação estratégica ao domínio do CRM. A nossa ideia nesse webinar é realmente apresentar algumas estratégias, né, que possam ser utilizadas dentro da sua instituição para a gente conseguir aumentar não só a taxa de conversão, mas principalmente a fidelização dos pacientes, dos leads que são gerados com as estratégias de marketing da sua instituição, perfeito? Então, eu me chamo Alex, eu sou fundador e diretor aqui da agência COS, eu tenho formação na área de marketing, com especialização em gestão da comunicação digital, MBA em gestão em saúde, tenho mais de 15 anos de experiência, e nesses últimos 9 venho me dedicando a criar e aplicar metodologias de gestão, de educação, de promoção da saúde e de rentabilização do investimento em marketing digital em negócios da saúde. Estou disponibilizando aqui o meu Instagram e o meu LinkedIn, caso você queira ter acesso. E até mesmo antes da gente iniciar efetivamente aí o nosso webinar, eu quero deixar bem claro que eu não vou deixar nada de scripts decorados, hacks milagrosos, modelos prontos de atendimento. Na minha visão como gestor, a recepção ela precisa de método, processo e consistência, e é isso que realmente transforma o atendimento em resultado sustentável. Eu vou compartilhar aqui com vocês algumas ferramentas de gestão e técnicas aplicáveis que qualquer clínica, qualquer instituição do segmento de saúde pode colocar em prática realmente aí de forma mais estruturada e colher aí os resultados num breve curto de tempo, ok? Então, o que esperar desse nosso webinar? Por que a recepção é estratégica, a gestão na recepção, a rotina comercial hoje da tua área comercial, né? E essas ferramentas práticas para que você possa aplicar também na sua empresa. Então, iniciando aí um dado que mais de 59% dos gestores esperam aumentar o faturamento nesse ano de 2025. Eu tirei de uma pesquisa aí relacionada ao panorama de clínicas e hospitais, que foi produzida pela Doctoralia. Então, não teria como não falar, né, esse webinar, não teria como não trazer este dado nessa nossa comunicação, visto que quase 60% aí dos gestores esperam aumentar o faturamento nos negócios de saúde. Se a gente for analisar, 6 a cada 10 gestores, então é um número muito forte. E não só o investimento em marketing, mas o departamento comercial, a recepção, ela acaba sendo aí grande parte do pilar, né, para fazer toda essa mudança e fazer realmente esse aumento no faturamento na instituição. Então, o porquê que eu sempre falo aqui, principalmente com os clientes da COS, por que a recepção ela acaba sendo muito estratégica, né? Então, um exemplo, é a primeira impressão que acontece, é o que gera confiança com aquele paciente naquele momento. Então, um exemplo, quando um paciente chega, ou ele liga, ou ele manda uma mensagem para a clínica, é a recepção que acaba tendo esse primeiro contato. Então, isso realmente define imediatamente a imagem que esse paciente cria sobre o serviço daquela instituição. Então, se o atendimento for rápido, acolhedor, bem estruturado, o paciente já sente confiança naquele primeiro momento, né? E é a confiança que gera essa base de qualquer negócio no segmento de saúde, né? A gente desenvolve estratégias, cria metodologias, a gente tem métodos aqui na COS, mas a gente sabe que o que mais gera satisfação nos pacientes, o que faz com que esse paciente também venha tomar essa medida de realizar um procedimento ou não, claro, além da saúde, né, mas acaba sendo a confiança que esse paciente está tendo na estrutura como um todo e também no médico para auxiliar nessa tomada de decisão. Um outro ponto acaba sendo aí a área comercial, né, a recepção, o atendimento, como você queira chamar hoje na sua clínica, né? O ponto de conversão acaba sendo realmente no comercial, então a gente tem que ter uma mudança nesse cenário, uma mudança nessa visão nas instituições, né, na clínica como um todo, que a recepção ela não é só administrativa, então não é mais aquela a pessoa que fica responsável por
enviar mensagens, muito mais de forma passiva ali, né? Ela precisa ter esse posicionamento muito mais ativo. Ela acaba sendo esse ponto de conversão hoje dentro das instituições. Então, cada ligação, cada mensagem, cada visita é sim uma oportunidade de transformar esse interesse em agendamento. Uma campanha digital, a gente sempre discute aqui com os nossos clientes, né? A gente sempre leva esses pontos na conversa, que de nada adianta a gente gerar uma quantidade expressiva de leads se a recepção não estiver bem preparada para atender esse processo, né? Então, um exemplo, demora na resposta, ou não saber como conduzir essa conversa, boa parte desses leads vão embora, né? A gente está falando aí a um nível de concorrência muito forte hoje no segmento de saúde, então, quanto mais rápido você ter essa devolutiva, quanto melhor esse atendimento humanizado, né, esperando visto aí que hoje a gente está muito falando de inteligência artificial, bots e automações e tudo mais, só que em grande parte das conversas que eu venho tendo com alguns dos nossos clientes aqui dentro da agência, todos estão falando que a humanização nesse atendimento, esse cuidado com o paciente, é o que vai tornar diferente, é o que vai te trazer um posicionamento muito mais claro também em relação a esse paciente escolher a sua instituição ou não, tá? Então, a recepção ela tem que sair desse papel passivo e se tornar mais protagonista mesmo ali no processo dentro da instituição. Um outro ponto também, a recepção ela acaba sendo essa essência de fidelização dentro das instituições. Então, um exemplo, o paciente hoje, toda essa experiência do paciente, ele não termina só no consultório, ela tem toda essa etapa de fidelização, de relacionamento também ali com as atendentes, né, com a parte comercial, para retorno, para envio de informações. Então, a forma como ele é recebido, como ele é lembrado de consultas, como é orientado sobre retornos, ou acolhido também em dúvidas que vêm aí, que faz com que esse paciente volte, ou indicar a clínica também para outros pacientes. Então, a recepção ela acaba sendo, sim, essa essência de fidelização também, né? Porque de nada adianta o médico, toda a parte ali, né, a equipe médica, fazer todo um bom atendimento durante o procedimento, durante a consulta, mas esse paciente for direcionado ali para a recepção e a paciente ser mal atendida, ter demora nas respostas, essa falta de orientação de retornos, né? Então é importante trazer também esse processo como fidelização, a recepcionista ter esse processo de fidelização realmente das instituições, para que realmente isso facilite esse processo de fidelização e muito que a gente fala, né, nas estratégias de marketing, que é muito mais válido a gente fidelizar um paciente que já está na casa do que conquistar novos pacientes, né, novos clientes. Então, a recepção ela tem muito esse papel ativo também durante todo esse processo. E, claro, não só a recepção gerando aí um atendimento, né? Ela não é só hoje responsável pelo atendimento, ela precisa ser essa gestão estratégica também do seu negócio. Então, quando a gente fala em recepção, a gente não está falando só em atender telefone ou fazer o atendimento, né, no próprio balcão ou nas mensagens pelo WhatsApp. A gente está falando de gestão estratégica, de processos, de comunicação clara, de comunicação assertiva e de experiência do paciente. E é isso que transforma essa recepção em uma peça-chave para o crescimento do negócio, visto aí que mais de 59% dos gestores esperam aumentar o faturamento da instituição esse ano de 2025. Então, a gente sabe que a recepção ela acaba sendo a base do atendimento, né? Então, é importante que os atendimentos, né, recepção, a equipe comercial, não sei como que você utiliza essa nomenclatura hoje dentro da sua clínica, mas é importante eles terem essa clareza de propósito, né? Então, todos os atendentes entenderem o que a clínica faz, qual que é o propósito da clínica. Então, todos os envolvidos, a gente fala de gestão realmente, né? Que toda clínica ela precisa ter claro qual que é o propósito da instituição. Porque dificilmente, numa estratégia de marketing, eu até abordei isso já em algumas aulas aqui no YouTube da COS, da importância de ter esse propósito, esse posicionamento bem claro, porque isso acaba norteando não só as estratégias de marketing, mas também todo esse posicionamento e essa comunicação no departamento comercial.
porque é dali que todo o retorno, né, do teu investimento em marketing vai ser concentrado, vai gerar esse funil realmente no teu atendimento. Então, se a tua recepção não sabe qual é a tua missão, não sabe qual é o propósito da clínica, isso dificilmente vai aumentar essa taxa de conversão, né, da instituição. Então, um exemplo, se a missão hoje é cuidar com humanização, a recepção ela precisa refletir isso desde o primeiro bom dia até o acompanhamento do retorno do cliente, para que a gente tenha essa coerência em cada contato, né? Então, de nada adianta uma estratégia de marketing dizer que a clínica é acolhedora, se a recepção atende de forma fria. Isso acaba gerando incoerência nesse processo de comunicação, acaba criando esse ruído. Então, e isso acaba quebrando também essa confiança nesse paciente de que nas redes sociais, no site, a clínica fala que ela tem todo o atendimento humanizado, que é acolhedora, só que no momento em que esse paciente entra em contato com o WhatsApp, são mensagens frias, mensagens curtas, né, durante todo esse processo. Então, é importante trazer essa coerência em todo o processo de comunicação, não só de marketing, mais uma vez, mas também isso no processo do comercial. E aí, claro, esses valores também que precisam, né, ter bem claro durante todo esse processo. Um exemplo, missão, visão e valores, eles não precisam ficar só na parede. Já mencionei isso também, da importância de ter isso bem claro para o processo de gestão como um todo, né, da instituição, e reforçar isso também nas estratégias de marketing, posicionamento, que realmente a recepção ela acaba trazendo essa vida realmente para o negócio, né? Então, se um dos valores é transparência, a recepção ela precisa explicar claramente os prazos, os processos, sem gerar essa expectativa falsa, né? Então, mais uma vez, se a partir do momento em que a gente preza por valores bem definidos, estruturados, todo aquele processo que foi desenvolvido na gestão para desenvolvimento o desenvolvimento do planejamento estratégico, direcionamento de marketing, o comercial também precisa ter claro isso, para que na conversa ele consiga refletir também esses valores, né? E claro, utilizando aí toda a base de comunicação positiva para realmente focar nas soluções e não criar barreiras durante todo esse processo. Já vi casos acontecendo com clientes nossos aqui da COS, em momentos que eu fui fazer agendamento também, né, durante consultas e procedimentos. É muito comum a gente ter uma devolutiva, né, um exemplo da gente entrar em contato e a clínica responder, o atendimento responder que não tem horas, né, não tem hora amanhã, ou enfim, não tem horário disponível. Por que não trocar essa forma de abordagem podemos agendar na sexta-feira às 10, que é o primeiro horário disponível, ou temos o dia X e o dia Y, qual que fica melhor para você? Então, utilizar dessas estratégias de comunicação positiva para auxiliar esse paciente mesmo a ter uma tomada de decisão mais assertiva naquele processo, né? E evitar de sempre trazer não durante essa comunicação com o paciente, para facilitar esse processo e realmente fazer com que essa comunicação seja fluida, né, durante todo esse processo. E o principal também é a criação desse rapport juntamente aí com a recepção e esse paciente, né, até explicando o que é o rapport, ele cria essa conexão e essa empatia também com o paciente. São esses pequenos detalhes que acabam auxiliando, né, fazendo a diferença no processo de negociação ou de agendamento. Então, a recepcionista chamar pelo nome do paciente, escutar de forma ativa, adaptar o tom de voz. Então, quando o paciente ele sente que tem essa compreensão do lado ali da atendente, a experiência se transforma nesse processo, né? Então, a gente consegue ter uma abertura muito mais fácil do paciente explicar os processos, de ele entender melhor do porquê que ele está procurando esse atendimento médico. Isso acaba auxiliando muito a conversa também no agendamento, a conversa da recepcionista com o paciente. Legal? Então, falando aí também de gestão aplicada à recepção, de rituais semanais de alinhamento, então, eu sempre falo que gestão não é um evento isolado, ele é rotina, precisa ter isso
em processos claros dentro da empresa. Então, um exemplo, reuniões semanais para ajudar a revisar resultados e alinhar metas, né, alinhar objetivos daquela semana, check-ins rápidos diários. Então, um exemplo, aqui na COS, nós temos esses rituais, não só semanais, mas rituais diários para alinhamento, 5 minutos, a gente chama de daily, né? Importante chamar também a tua equipe de atendimento para conversar, entender o que aconteceu no dia anterior, entender o que aconteceu, o que eles esperam também desse dia, o que vai ser feito durante durante o dia, né? Para auxiliar realmente eles a tirar qualquer dúvida, para auxiliar no processo de agendamento, se ele ficou com alguma dúvida. Então, ter esses acompanhamentos diários auxilia muito nessa tomada de decisão, né? Playbooks para auxiliar todo esse processo. Então, você tem um protocolo específico, como que funciona aquele protocolo? Essa informação precisa estar dentro desse playbook para que o atendimento consiga ter acesso a essa informação de forma mais rápida, com as argumentações, com o controle de objeção durante aquele processo de negociação. Então, isso auxilia muito a trazer mais segurança para o paciente e uma padronização também da comunicação, porque dessa forma a gente consegue entender e ajustar esse processo, enfim, de entendimento de conversão, se uma palavra ou se outra auxiliou nesse processo. Então, o playbook acaba dando esse auxílio nesse processo de segurança, de padronização. Se você é uma clínica que tem um turnover muito alto nesse processo, o playbook auxilia muito nesse auxílio de padronizar essa comunicação e trazer mais segurança também para o paciente. Então, aqui um outro exemplo, né, de feedback contínuo ou até mesmo desses rituais semanais. Toda segunda-feira, uma reunião entre a recepção, um follow-up com o marketing, com a gestão, para revisar quantas ligações tiveram na semana, quantas mensagens foram recebidas, quais foram as taxas de conversão, quais foram os principais gargalos do atendimento, quantos faltaram, enfim, realmente um raio-x ali da tua clínica naquela semana para entender o que pode ser feito, o que pode ser otimizado, para facilitar esse feedback contínuo também dentro da instituição. Legal? E o planejamento estratégico junto com esse posicionamento, né? Então, aqui na COS, a gente sempre fala de como posicionar a instituição hoje no ambiente digital. Então, é importante trazer isso, o que você quer transmitir, né? Que imagem que você quer transmitir desde o primeiro contato com a sua instituição. Então, mais uma vez, o planejamento estratégico ajuda muito nesse processo, não só do marketing, não só da gestão, mas também no posicionamento comercial, porque a tua recepção ela vai ter muito clara todo esse posicionamento que você quer trazer para a sua empresa como um todo, né? Então, um exemplo, se a sua imagem desejada é excelência, mas a recepção demora para responder, há uma incoerência nesse quesito, né? Nesse ponto de eu quero falar que eu sou excelente, que a minha clínica é excelente nesse processo, mas a recepção demora 3, 4, 5, 8 horas, 10 horas para responder um paciente naquele momento. Então, é importante ter esse processo muito bem claro, né, do que tipo de posicionamento, qual o posicionamento que você quer trazer para a sua instituição. E se o seu posicionamento é a humanização, utilizar bots, chats, IAs, isso pode tornar muito fria esse processo de comunicação. E a mensagem pode se perder. Então, é importante ter bem claro isso, em que tipo de posicionamento que você quer trazer para a sua instituição, para que isso fique claro em todo o processo de gestão, de marketing e comercial. Então, vou dar um exemplo, né? Se uma clínica de ortopedia, ela quer ser reconhecida como referência em agilidade e tecnologia, de nada adianta utilizar um bot na triagem com o paciente durante o WhatsApp, se esse fluxo de comunicação deixa o paciente looping. Então, eu estou falando que a minha clínica é referência, é tecnológica, tem os melhores equipamentos, tem a tecnologia de última geração, mas o paciente fica num looping no WhatsApp. Então, a gente também começa a gerar essa incoerência, gerando ruído de comunicação e baixando também essa experiência do paciente aí nesse processo, né? Então, a gente já tem aí também um possível gargalo de comunicação. Importante também
trazer essa comunicação adequada ao público, né? Não é o jeito que a clínica quer falar, do jeito que ela quer falar, mas sim da forma como o paciente entende. De nada adianta utilizar termos técnicos, a gente já fala isso no marketing, né? Isso acaba afastando o paciente na procura pelo serviço de saúde. Então, é importante trazerem uma conversa mais leiga, né, nesse processo, sem termos técnicos, para que realmente o paciente consiga ter essa afeição no processo e facilitar essa comunicação, facilitar esse processo de comunicação também com o paciente, né? Então, um exemplo, se o público é idoso, a comunicação deve ser clara, paciente e acolhedora. Se o público é jovem, agilidade, canais digitais são essenciais para ter esse processo. Então, se o paciente liga na clínica e a recepcionista mencionava para enviar pelo WhatsApp, né, se o paciente liga para a clínica e a recepção fala para mandar uma mensagem pelo WhatsApp, a experiência que aquele paciente está tendo acaba já sendo uma das piores, porque é onde ele quer ser atendido, né? Se o paciente está ligando, ele quer ser atendido pelo telefone, ele não quer mandar uma mensagem pelo WhatsApp depois. Então, é sim importante atender o paciente no formato em que ele entra em contato com a sua instituição, legal? Se a gente está falando de conexão, a gente está falando de marketing e recepção. Então, o marketing, e é importante trazer essa clareza nesse processo, de que o marketing tem sim uma responsabilidade no processo de conversão, mas ele não é o ponto final, né, no fechamento. Então, o marketing ele cria esse posicionamento, o marketing cria essa autoridade, o marketing atrai esse lead qualificado, mas é a recepção que transforma ele em consulta. Então, eu já falei aqui alguns pontos do que pode impedir realmente esse paciente hoje de agendar, de coisas que não dependem só do marketing, mas que dependem dessa engrenagem da instituição, de um atendimento acolhedor, de um atendimento ágil, de comunicação positiva, de facilitar esse processo de agendamento, né? Então, se a recepção também não sabe das campanhas que estão veiculando hoje no marketing, ela não vai saber como argumentar esse processo. Então, é importante deixar bem claro e alinhado esse processo em relação ao que eu estou querendo trazer para o marketing, o que eu estou querendo divulgar. Um exemplo, se estou querendo divulgar um novo protocolo que eu estou instituindo hoje na minha instituição, quero trazer esse posicionamento, esse diferencial em relação ao meu serviço, criei toda uma estratégia, fiz tráfego pago, ajustei conteúdo para o site, coloquei isso em redes sociais, e aí chega na recepção, a atendente ou o atendente não sabe explicar quais são os diferenciais, não sabe explicar quais são o porquê contratar esse serviço ou não. Então, mais uma vez, a importância do playbook atualizado, para deixar esse processo bem claro também no comercial, para facilitar essa segurança e essa confiança também no processo da recepção com o paciente. Então, cada lead é sim um paciente em potencial que pode ser perdido em segundos se ele não for atendido. Ainda mais a gente falando hoje no ambiente digital, que o paciente tem aí um nível de ansiedade muito alta, né, nesse processo de agendamento, de resposta. Nós estamos hoje numa sociedade ansiosa, então, quanto mais respostas rápidas a gente tiver, maior a probabilidade de conversão, né? Então, é importante também trazer essa informação durante essa agilidade do agendamento, né? Até trazer um indicador, um exemplo, se analisar quanto mais rápido for a conversa e a marcação, maior o nível de agendamento. Então, é importante até analisar isso dentro da sua instituição para saber se isso acontece ou não, legal? E aí também falando de KPIs, né, para a gente conseguir medir esse desempenho também da área comercial. Então, eu sempre falo aqui na Costa, o que não é medido a gente não pode conseguir melhorar, né, não tem como ser melhorado. Os indicadores de marketing ou indicador comercial, eles servem sim para a gente medir o resultado das estratégias, e ele não é um material para ser de enfeite, né? Não é só, tá ali para bonito, eu vou acompanhar, e é isso. É realmente para a gente conseguir ter tomadas de decisão mais embasadas, para auxiliar o marketing a ter uma assertividade também nas estratégias, né? Então, alguns dos indicadores que a gente solicita aí para os nossos clientes acompanharem é a taxa de conversão, né? A famosa taxa de conversão, de quantidade de ligações, de mensagens, com a quantidade de conversas, de consultas que foram efetivadas, taxa de comparecimento, o famoso no-show,
o tempo de médio de respostas, então, quanto tempo levou esse paciente a fazer esse agendamento, qual é a média que você tem hoje. Então, isso já auxilia muito a você entender se o teu atendimento saiu um pouco fora da curva, se ele ficou muito acima ou muito abaixo, então você consegue medir isso para saber se está sendo efetivo ou não esse processo de comunicação. O NPS, né, é importante também saber como é que está o teu atendimento, não só o NPS geral da clínica, mas o NPS do atendimento em si, para saber se o paciente foi bem atendido, se não foi, então isso auxilia também a ter tomadas de decisão mais estratégicas em relação ao atendimento, ou também aí o LTV, né, o retorno aí dos pacientes dentro da clínica, legal? Agora falando de rotina, né, rotina comercial, a importância de ter isso bem claro dentro da clínica, essa clareza, né, de todos os processos para facilitar. Então, um exemplo, registro de todos os contatos no CRM. Por que eu falo desse CRM, né? É uma ferramenta, é um software que auxilia a gente a entender o que está acontecendo hoje no departamento comercial da sua instituição. Então, os contatos que entram em contato com, os leads, né, que entram em contato com o seu WhatsApp, ou que ligam para a clínica, ou que mandam e-mail, ou que mandam mensagem nas redes sociais. É importante ter isso bem registrado dentro dessa ferramenta, porque senão a gente acaba perdendo essa oportunidade, e você também, né, como gestor, acaba não tendo essa visão do que está gerando gargalos hoje no teu atendimento, e até para a gente trazer mais dados no processo comercial. Mesmo que não agenda, é importante ter esse follow-up dentro, né, ter esse software que auxilie você nesse processo de gestão, porque às vezes um paciente ele pode não agendar hoje, mas ele pode agendar mais à frente. Então, é possível que seja desenvolvida ali toda uma jornada de relacionamento com esse lead, para mostrar valor, mostrar os diferenciais da sua clínica, enviando conteúdo, um exemplo de blog, enviando algum vídeo que você criou, um formato diferente, enfim, para facilitar também esse relacionamento com esse paciente, né? Então, a utilização desse CRM, ele garante esse histórico, facilitando aí com que o paciente volte a ligar, você já sabe o que ele procurou naquele momento e o que ele está precisando também. Então, esse sistema, esse software, ele ajuda muito a controlar esse histórico de conversação. Então, um exemplo, eu, Alex, entrei em contato com a clínica de dermatologia em janeiro. Queria mais informações em relação ao procedimento estético ali, vamos lá, um botox ou um outro procedimento, né? Enfim, bioestimulador, algo nesse sentido. Se a recepcionista, né, se o atendente colocou essas informações dentro do CRM, você consegue ter esse contato com esse lead muito mais tempo e consegue enviar mais informações também para esse lead em relação aos serviços que você está ofertando, né? Então, trabalhar esse relacionamento. Porque no primeiro momento, depois que você passou o valor, ele não fechou, mas se você nutrir ele com materiais, com conteúdos, com informações, isso acaba lá para frente também auxiliando bastante nessa tomada de decisão. Pode ser que ele estava querendo só levantar preço, entender um pouco mais sobre os valores, né, entender mais sobre os procedimentos, entender quais são as tecnologias, um exemplo, quais são as marcas que tem no mercado. Então, existem diversas possibilidades desse lead não agendar naquele momento, mas que com esse reforço, esse relacionamento, essa nutrição, pode ser que ele venha aí a fazer esse procedimento. Afinal, você teve todo um curso ali de marketing para atrair esse lead, e é importante também trabalhar esse relacionamento com ele mais a longo prazo também, né? Então, falando também do processo humanizado, né, do follow-up ativo, que é mais uma vez iniciando a nossa conversa, né? Eu falei que a área comercial hoje ele precisa ser uma parte mais estratégica do teu negócio. 6 em cada 10 gestores querem aumentar o faturamento, e a gente sabe que o gargalo hoje das instituições acaba sendo o departamento comercial. Então, fazer esse follow-up ativo, né? Não faça só o paciente esperar, como eu falei, faz esse acompanhamento, entenda como é que está o momento dele durante aquele processo, para realmente facilitar esse entendimento, e até saber como a sua empresa, né, a sua clínica pode auxiliar ele naquele momento. Então, o follow-up, ele acaba sendo aí uma oportunidade também para aumentar essas conversões. Afinal, durante esse follow-up, você consegue criar tarefas
para facilitar esse processo também de negociação, esse processo também mais a longo prazo. Então, reforçando que ele precisa ser humanizado, nada de mensagens robóticas ou de pressão. Então, eu entrei em contato, um exemplo, pesquisando sobre bioestimulador de colágeno, e eu recebo lipoescultura ou abdominoplastia, um exemplo, né? Então, é importante ter claro isso e um processo bem eficaz durante esse processo de comunicação com esse lead, e essa gestão da informação também dentro desse CRM, para facilitar essa humanização durante esse processo, né, e essas mensagens robóticas aí que às vezes acaba sendo enviado, vamos lá, de forma massiva, né, sem ter esse cuidado e esse zelo nessa estratégia. Então, falando também de feedback aí para gestão e marketing, é importante a gente ter clareza também do que está acontecendo hoje na linha de frente ali da clínica, né? Então, o comercial participando dessas reuniões com o marketing acaba auxiliando muito mais também a gestão a ter insights naquele processo que às vezes a gestão não tem clareza do que está acontecendo. Então, um exemplo, se os pacientes estão perguntando muito sobre preço ou sobre convênios que a clínica não atende, será que o marketing está utilizando algum tipo de comunicação que está incentivando um convênio que a clínica não atende? Ou será que eu parei de atender aquele convênio e isso ainda está visível no site, ou isso está no site do convênio? Então é importante trazer essa informação também para que realmente a gente consiga melhorar esse processo de gestão e marketing. E, claro, os relatórios semanais, para que a gente consiga ter mais clareza também do que está acontecendo. Então, vamos lá, não precisa ser um relatório tão complexo, pode ser coisa simples, mas que funcione realmente, né? Então, total de ligações, quantos tiveram de agendamento, quantas foram perdidas, quais foram as faltas, origem desses pacientes, quais foram os procedimentos mais procurados. Então, com esses dados, realmente a gestão enxerga esses gargalos e a gente consegue ter tomadas de decisão mais estratégica. Legal? Então, algumas ferramentas práticas na utilização do CRM para que realmente facilite esse teu entendimento, né? Aqui tem só um exemplo, um print aí de como que pode funcionar o funil de vendas dentro do CRM. É importante até trazer a importância da informação da LGPD na utilização, né, das informações em relação ao paciente. O CRM ele pode centralizar todo esse histórico, desde quantidade de ligações, mensagens, cada follow-up também que for feito. Então, em cada coluna, a gente consegue deixar isso claro, quais são as tarefas, quais são os processos que precisam ser desenvolvidos em cada etapa. É possível a gestão conseguir ter uma visão clara da quantidade de cada lead em cada etapa, né? E qual é a possível previsão, exemplo de faturamento. Então, isso aqui também traz mais clareza e mais segurança ali a nível de gestão, para entender o quanto que pode entrar dentro, né, pode entrar para a clínica, quais são os leads que estão mais quentes, quais são os leads que estão mais frios, onde está sendo mais o gargalo, se esse lead tem tarefa ou se não tem. Então, isso facilita muito esse processo hoje de gestão mesmo desses leads, né? Não só com as automações, mas com lembrete de consultas, as confirmações, os retornos também pode acontecer aí de forma padronizada, sem depender apenas aí da memória da recepção. Então, isso acaba facilitando também esse processo comercial e destinar o teu atendimento nessa experiência no primeiro contato, na jornada dele dentro hoje da sua instituição. Já o funil comercial, como eu havia mencionado, ele pode colocar o paciente em cada etapa, né, de interessado, de agendado, de confirmado, de atendido, ou de leads que foram ausentes, né, para fazer aí uma repescagem desse possível lead. Então, ele ajuda a entender realmente onde que a gente pode estar perdendo essas oportunidades. Se for por motivo de preço, se for por disponibilidade de agenda, se for por urgência, mas não tinha como fazer esse atendimento. Então, é possível até mencionar esses motivos de perda do porquê que esse paciente entrou em contato
e ele não se tornou um paciente hoje da sua instituição, né? Então, esses dashboards de performance para facilitar a gestão, né, durante o acompanhamento semanal ali, então, ter uma visão mais clara e mais rápida também do que acontece, traz aí muito mais assertividade também numa tomada de decisão mais rápida, né? Então, quantos agendamentos foram feitos, quantas mensagens estão pendentes, quantas tarefas a tua atendente tem durante essa semana. Então, você consegue ter essa visão também em relação ao teu atendimento, legal? E esses alertas automáticos, então, evitar que um lead fique perdido, tem a possibilidade também de marcar um tempo de resposta. Então, um exemplo, é imprescindível que o lead tenha um retorno em menos de 30 minutos. Se passar disso, o atendente recebe uma notificação ou é passado para um outro atendente. Então, existe a possibilidade de uma ferramenta, né, desse software auxiliar também nesse processo. E, claro, essa ferramenta que eu estou mostrando aqui é uma que nós utilizamos aqui dentro da COS, até com os nossos clientes, né? E é uma ferramenta que ela faz toda a gestão dos contatos pelo WhatsApp e também nas redes sociais. Então, eu até menciono aqui a importância, né, da API oficial do WhatsApp para realmente trazer mais segurança, mais estabilidade também e fazer com que a sua clínica evite esse banimento do WhatsApp, né? Já está acontecendo com uma certa frequência esses banimentos via ferramentas, né, escaneando ali só via QR Code. Isso acaba prejudicando bastante aí a efetividade e até mesmo a confiança, né, e a segurança do teu paciente com a sua instituição. Então, se o teu WhatsApp for banido, né, essas ferramentas não oficiais, elas podem ser mais baratas a princípio, mas elas podem oferecer um risco muito mais sério, desde banimentos do WhatsApp ou até mesmo o cancelamento mesmo do teu número do WhatsApp. E hoje o WhatsApp é o principal ativo hoje da instituição, né, onde você tem a maioria dos contatos da sua empresa. Então é importante realmente contratar ferramentas que tenham essa integração com a API oficial do WhatsApp e que principalmente seja parceiro oficial da Meta, para que realmente você venha aí evitar esses tipos de transtornos mais à frente, tá? Então, até reforço que isso, a gente participa de grupos aí dentro dessa ferramenta, que muitas empresas estão sendo banidas do próprio WhatsApp por utilizar essas ferramentas que não têm essa API oficial, tá? Então, um ponto aí de segurança, de estabilidade também e de gestão de crise, caso venha a acontecer, tá bom? Falando também da cultura de melhoria contínua, né? Então, os relatórios simples, semanais, para facilitar esse teu processo, revisão mensal dos playbooks, treinamentos constantes, a gente chama de roleplay. O que é, né? É você conversar com a recepcionista, né? Você gestor, treinar a sua recepcionista, colocar as duas recepcionistas para explicar sobre um procedimento, explicar sobre um protocolo específico. Então, isso acaba auxiliando também o teu atendimento ali a entender quais são as objeções. É como se fosse um treinamento em tempo real mesmo ali com a tua equipe para fazer com que todos estejam aí na mesma página, né, para realmente facilitar todo esse processo de gestão hoje dentro da clínica. E aí sim, a gente tem ajustes a partir desses indicadores, né? Então, como eu falei, eu não trouxe scripts, não trouxe boots, não trouxe nada estruturado, porque eu acredito muito nessa gestão realmente mais direcionada a cada negócio, a cada estratégia mesmo que for desenvolvida durante o teu processo de atendimento. Eu acredito muito nesse método de acompanhamento, nesse método de gestão, porque nada melhor mesmo do que a gente ser melhor a cada dia, então a gente só vai conseguir realmente trazer esse processo de gestão mais claro e mais eficaz se a gente conseguir saber o que está acontecendo hoje no nosso departamento comercial, tá bom? Então, um checklist final, trazendo aí missão, visão e valores bem alinhados, né? Não deixe isso só na parede, não deixe isso só escondido lá no teu PPT, né? Enfim, apresentei para a instituição, apresentei para os diretores e ficou isso lá, mas deixe isso claro em todas as etapas para que realmente isso permeie
em todas as esferas, não só de marketing, de gestão, mas também de comercial, de equipe técnica, enfim, de toda a empresa. Reunião semanal com a recepção, um playbook atualizado, com todos os direcionamentos, né, para facilitar a segurança e a gestão ali do teu atendimento, um software de CRM ativo integrado com o próprio WhatsApp, saia aí de planilhas, saia de sistemas que acabam sendo muito mais baratos num primeiro momento, mas que isso mais a longo prazo acaba sendo um problema maior para ti, porque com o banimento ali do próprio WhatsApp, você pode ficar dias sem a utilização do WhatsApp. Então, isso acaba quebrando também essa confiança. A API oficial também evita a clonagem do próprio WhatsApp, então isso traz uma segurança maior também para o teu negócio, para o paciente. Então, isso fortalece bastante essa segurança, essa confiança na sua instituição. Tem indicadores claros ali, não só do marketing, mas do comercial. Qual que é o NPS, tempo de atendimento, tempo de espera, quantos leads entram, quantos convertem, qual é a taxa de agendamento. Então, tenha isso claro também, porque a agência de marketing, o profissional de marketing que venha te auxiliar, ele vai te pedir bastante sobre essas informações. E é importante também o teu comercial ter isso claro, ele precisa saber, ele precisa ser não um gestor, mas ele precisa ter esse protagonismo também ali, dê ferramentas para ele, para que ele consiga evoluir também nesse processo. Claro, sobre a sua supervisão, mas é importante que ele também saiba o que ele está fazendo, para que ele também tenha essa segurança e tenha todas essas informações claras daquele processo, e também feedback recorrente aí da equipe para auxiliar no processo de marketing e comercial também. Legal? Próximos passos, você pode fazer você mesmo, ou, se preferir, tu pode contar com a COS, com a experiência que nós temos. A gente ajudou em mais de 100 projetos do segmento de saúde. Nesses últimos 9, a gente vem se dedicando a criar diversos cases, levando inovação, marketing e vendas para as instituições de saúde. Então, temos aí uma equipe multidisciplinar para auxiliar essa instituição nesse ambiente digital, no ambiente de gestão também de marketing e vendas, legal? Então, muito obrigado para você que assistiu até aqui. Vamos aí espero que você colocando também em prática esses pontos que eu trouxe aqui na nossa conversa, eu acredito que você já vai ver aí alguns dos resultados. E se você aplicar e ver que realmente está fazendo sentido, manda uma mensagem para a gente, vai ser legal entender também o quanto isso foi benéfico para o seu negócio de saúde, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado para você que assistiu até aqui e até o nosso próximo webinário. Tchau, tchau.